Só que eu não falo porque agora o Felipe vai gravar. Felipe... Tá. Tá gravando? Tá. Ah, beleza. Eu sou o Felipe Gabriel. Tô no nível beta e vou resolver agora a questão número 5 do primeiro simulado da UMU. O simulado nos dá esses dados que estão aqui na tela, que é a questão nos dá, e queremos saber o valor, a medida, né, do raio, do nosso raio, da circunferência que está sendo tangenciada pelo lado do triângulo equilátero, que este aqui é um triângulo equilátero, e os outros dois aqui, os nossos dois quadriláteros que podemos ver aqui com medidas de 1 de base, são quadrados. Para começar a questão, nós só precisamos ver que este daqui é um quadrado, aqui temos 2 centímetros, contando o lado deste triângulo aqui, e da circunferência. Então, aqui temos o nosso quadrado. Se ele é um quadrado, aqui mede 90 graus. Aqui, este lado é igual a este lado, ou seja, 1 centímetro. E a partir disso, né, aqui também é 90 graus. E que este triângulo equilátero, ou seja, este lado é igual a este lado, que é igual a este lado. Então aqui mede 60 graus. Então, vamos lá. Aqui vocês podem concordar comigo que mede 90 graus. E aqui é 1 centímetro. Podemos perceber que esse triângulo retângulo, ele é isósceles, pois este ângulo só pode ser 45 graus. Fazendo assim, este lado ser 1 centímetro. Pois vejam, 45 graus mais 45 graus é 90 graus. 90 graus com mais 90 graus é 180 graus, pela lei triangular de Thales. Assim, também podemos perceber que este ângulo mede 180, vamos fazer a conta aqui, 180 graus menos 45 graus mais 60 graus. Com isso, nós obtemos 75 graus. Podem fazer a conta e este será o valor. Aqui, 75 graus. Ok. Daqui que podemos tirar também é que se aqui mede 1 centímetro e ao todo daqui até aqui mede 2, então daqui até aqui mede 1 também. 1 centímetro. 1 centímetro. Uma ideia que precisamos ter é que o raio da circunferência, quando ela é ligada ao lado que tangencia, ao segmento que tangencia ela, forma 90 graus. Sempre. Pois é o caminho mais curto que teria entre o centro e o segmento que tangencia ela. Então aqui mede R, aqui como nós vemos também mede R e forma 90 graus. Aqui também R 90 graus. Uma coisa aqui que vemos também é que se aqui é 90 graus, aqui no lado do quadrado, aqui é 90 graus também. Então temos dois lados iguais, né? E dois ângulos, na verdade vocês vão ver que será 4 ângulos de 90 graus nesse quadrilátero. Então a gente conclui que aqui mede R e que aqui também mede R, pois este lado aqui seria paralelo a este. Pois 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, R, R, R. Seria um quadrado. Assim, a gente pode chegar à conclusão que este segmento aqui mede 1 menos o R. Ou seja, o todo, que é 1, menos esse segmento R. Assim, para continuar a questão, né, que podemos ver que seria 90 graus, aqui também. E aqui, pois a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre
é 360 graus. Então podemos ver que, fazer a conta, né, que 75 graus mais x teria que ser 180 graus, pois aqui 90 graus, 180 nós já temos dos ângulos opostos aqui, que são ângulos retos, e chegamos que x seria igual a 105 graus. Então este ângulo aqui mede 105 graus. Aqui, como podemos ver, os ângulos opostos aqui seriam no total de 180 graus. E o mesmo aconteceria com esses outros dois ângulos. Aqui nós podemos concluir que isso daqui seria um quadrilátero inscritível, que também poderíamos utilizar a fórmula de Brahmagupta para achar sua área e tentar relacionar a outra coisa. A gente tentou, depois que o Felipe resolveu, a gente observou que essa figura ela é inscritível, que a soma dos ângulos opostos é 180. Além disso, pela potência de um ponto, põe já lá que é 1 mais R, Felipe. Esse lado aí é igual, porque tem a mesma potência em relação ao ponto ali do vértice, né? Então aí, ali também mede 1 mais R, né? Tem 1 menos R. A gente concluiu que essa figura é o famoso kite, que em português não tem muita tradução, mas é a pipa ou papagaio, que são figuras quadriláteros que têm dois pares de lados consecutivos congruentes. A gente usou a relação de Brahmagupta, usou a relação de Parco, usou a fórmula de Ptolomeu colocando as diagonais, não chegamos em lugar nenhum. Concluímos que a área é R vezes 1 menos R, ou seja, R ao quadrado menos R. Não, como é que é? R menos R ao quadrado da área, né? Mas não chegamos em a área seria o produto dos lados. 1 menos R. A gente chegou a essa conclusão. Mas o Felipe não usou isso na resolução dele. A gente tentou ver se achava uma resolução mais interessante. Até apaga aquilo lá, porque a gente não vai usar. Então é interessante. Pode continuar, Felipe. Não vai te atrapalhar. Ok. Com essa observação podemos seguir. Aqui nós já vimos que por potência de ponto, ou se você não tem conhecimento desta habilidade matemática, nós poderíamos fazer por semelhança de triângulos, pois aqui poderíamos traçar um raio e teríamos um lado, um ângulo e um lado em comum, pelo caso L a L, congruência de triângulos, saberíamos que este lado aqui é congruente ao outro que mede 1 menos R. Então, continuando, poderíamos traçar aqui uma reta no segmento deste lado até este lado. Esta reta a gente poderia chamar de X. E com isso a gente podia aplicar a lei dos cossenos, com o ângulo de 75 graus e os seus dois lados 1 menos R, e com o ângulo de 105 graus e os seus dois lados R. Assim, vamos lá. Peraí. Problemas técnicos. O meu rolo aqui, se você clicar aqui no barrinho e descer. Você já escreveu a lei dos cossenos. A lei dos cossenos seriam basicamente isso. O A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o produto de B por C vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado A. Assim, com isso a gente ia chegar em duas equaçõezinhas, que no caso seria o x ao quadrado seria igual a 2 vezes o r. Não, põe certinho, põe r ao quadrado mais r ao quadrado, só para o pessoal entender o que está fazendo. Seria r ao quadrado mais r ao quadrado menos 2 vezes o r ao quadrado, porque r vezes r, né? Vezes 1 mais... Não, vezes cosseno de 75. Vezes o cosseno de 105. Volta lá na figura e mostra. 105 graus. Então, vamos voltar na figura. Voltando na figura aqui, ó.
R vezes esse lado x ao quadrado é igual a r ao quadrado mais r ao quadrado menos 2 vezes o r por r vezes o cosseno de 105. Isso aí, daí você vai fazer agora no outro triângulo. Agora vamos fazer nesse outro triângulo com ângulo de 75 graus. E lado 1 menos R. E lado 1 menos r. Aí aqui, então, a gente teria que x ao quadrado é igual a 1 menos r ao quadrado mais 1 menos r ao quadrado menos 2 vezes 1 menos r por 1 menos r, que percebemos que é 1 menos r ao quadrado, vezes o cosseno de 75 graus. Aí temos este sistema. Podemos perceber também que, pela trigonometria básica, que cosseno de 105 graus é igual a menos cosseno de 75 graus. Por quê? Olha, nós temos essa seguinte relação, que cosseno de x é igual a menos cosseno de π menos x. Aqui nós poderíamos usar a fórmula da soma de arcos, né, os π mais menos x, ou também nós poderíamos olhar no círculo trigonométrico e perceber isso. Mas com isso, a gente poderia transformar essa equação em algo do tipo, já somando os dois r ao quadrado, nós teríamos 2r ao quadrado. Não, você vai fazer aí, faz embaixo. Não fica estranho. Nós teríamos x ao quadrado é igual, a gente já poderia somar, né, r ao quadrado com mais r ao quadrado menos 2r ao quadrado vezes menos cosseno de 75 graus. E poderíamos também aqui na segunda equação, somar 1 menos r ao quadrado com 1 menos r ao quadrado, que daria, no caso, 2 vezes 1 menos r ao quadrado menos 2 vezes 1 menos r ao quadrado, tudo entre parênteses, vezes o nosso cosseno de 75 graus. Aqui podemos perceber que x ao quadrado é igual a esta relação e x ao quadrado também é igual a esta outra relação diferente. Então a gente poderia concluir que a partir disso a gente poderia substituir, no caso, este valor aqui de cima, este valor aqui de cima, aqui embaixo. Então a gente teria uma igualdade do tipo 2r ao quadrado menos 2r ao quadrado vezes, aqui a gente já poderia menos com menos mais, né, já fazer multiplicaçãozinha aqui de sinais básica, cosseno de 75 graus, que seria igual a 2 vezes 1 menos r ao quadrado menos 2 vezes 1 menos r ao quadrado vezes o nosso cosseno de 75 graus. Aí ficou uma equação comum do segundo grau, já que o x está eliminado e o exercício pergunta só o raio. Sim, agora é só resolver esta equação e acharmos o raio. Aqui a gente pode dividir ambos os membros por 2, porque temos o 2 em comum. Aí assim, dividindo, nós teríamos r ao quadrado mais r ao quadrado vezes cosseno de 75 graus, que é igual a 1 menos r ao quadrado. Aqui a gente já poderia botar em evidência, né? Aqui, pois nós temos aqui, ó, 1 menos r ao quadrado e 1 menos r ao quadrado, já dividimos por 2 ambos os membros, que no caso teríamos 1 menos cosseno de 75 graus. Se vocês perderam, podem voltar o vídeo ou algo do tipo, mas eu só
fatorei, coloquei o fator em comum em evidência. Fator ali já paga esse, já põe fator aí. Aqui também seria, mas aqui ó, a gente já vai expandir, Tá. não precisa, não é necessário. Uhum. Aí agora vamos terminar essa equação aqui na linha de baixo. Aí aqui teríamos o nosso r ao quadrado mais r ao quadrado vezes o cosseno de 75 graus, que seria igual a, já expandindo esse binômio, esse quadrado da diferença, e multiplicando isso, aqui nós já vamos pular alguns passos, né, só para ficar um pouco mais dinâmico e agilizar o processo. Qualquer coisa vocês podem fazer isso, mas seria uma perca de tempo fazer agora em vídeo. Que no caso aqui teríamos 1 menos cosseno de 75 graus menos 2r vezes 1 menos cosseno de 75 graus mais r ao quadrado vezes 1 menos cosseno de 75 graus. Com isso, reorganizando os termos aqui, a gente teria r ao quadrado vezes 2 cosseno de 75 graus mais r vezes 2 vezes 1 menos cosseno de 75 graus mais menos 1 menos cosseno de 75 graus, que é igual a zero. Vamos fechar o outro parênteses. Aqui a gente pode perceber que esse daqui seria o nosso A da equação e esse daqui seria o B da equação. Esse daqui seria o nosso C. Então é uma equação de segundo grau, basta resolver. Aqui nós acharíamos o delta, que sabemos que é B ao quadrado menos 4AC. E aí teríamos então que o delta é igual a 4 vezes 1 menos cosseno de 75 graus ao quadrado menos 2 cosseno de 75 graus. 4, né? 4 vezes 2. É, 4 vezes 2 cosseno de 75 graus. Vezes menos 1 menos cosseno de 75 graus. Desenvolvendo um pouco, chegamos que isso daqui seria igual a 4 menos 4 cosseno ao quadrado de 75 graus. É isso. Já desenvolveu tudo de uma vez. Sim, que é isso, que já desenvolvemos. Pulou as etapas algébricas. Sim, a gente pulou algumas etapas algébricas, né, para poder ficar mais rápido. Só fazer em casa, verificar que essa expressão aí em cima vai dar aquilo ali. Sim, exato. Aí isso aqui, podemos colocar o 4 em evidência, que ficaria 1 menos cosseno ao quadrado de 75 graus. A gente pode lembrar um termo, né, que seria a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Com isso, nós conseguimos chegar, né, que passando cosseno ao quadrado de x e o segundo membro, temos que isso daqui seria o seno ao quadrado de x, nosso x, 75 graus. Então, 4 vezes seno ao quadrado de 75 graus. Porque 1 menos cosseno ao quadrado de 75 é seno ao quadrado de 75 pela aquela relação que você acabou de colocar ali, né? Sim, exato. Então achou o delta. E a gente também precisaria achar a raiz de delta, que no caso já vamos fazer. A raiz de delta é igual a 2 seno de 75 graus. Já extraindo a raiz do 4 e extraindo a raiz do seno ao quadrado. Agora, vamos
Vamos descer um pouco mais a tela e colocar na forma. Então, o nosso R é igual a menos B, né? menos B, né? Que seria qual que é o nosso B? Vamos voltar aqui. Tá aqui no papel, ó. É o nosso B. É menos 2 mais cosseno de 75 graus. Mais ou menos a raiz de delta, que é 2 seno de 75 graus. Aqui a gente tem que aplicar a distributiva, né? Esqueci. Dividido por 2A. E o 2A, o nosso A é 2 cosseno de 75 graus. Então, 4 cosseno de 75 graus. Que podemos dividir tudo por 2, que ficaria menos 1, mais cosseno de 75 graus, mais ou menos seno de 75 graus. Assim ficaria aqui embaixo 2 cosseno de 75 graus. Aqui também já temos aqui alguns valores que calculamos, que seria no caso Usando as fórmulas, né, do arco duplo, da soma de arcos. Soma de arcos, temos que esse daqui é o valor do cosseno de 75 graus e esse é o valor do seno de 75 graus. Então, chegando aqui, vamos resolver. Você pode ignorar o menos para economizar tempo. Sim. Aqui já dando uma observação, nós queremos o tamanho do lado que seja positivo para ser existente. E então o nosso R, o nosso maior R seria no caso o R1, que então descartaríamos o R2, que seria com valor negativo. É claro que tem que perceber que se eu pegar cosseno de 75 menos seno de 75 dá menor que zero por causa daquele menos 1. Sim. Porque o seno de 75 está entre 0 e 1, certo? Seno de 75 está entre 0 e 1. Mas, então, se eu vou subtrair o número de 0 e 1, somar com ele o número 0 e 1 e tirar 1, vai dar negativo. Então não serve o positivo, porque podia ter dois valores possíveis. Sim, com certeza. Ele não pode ir descartando deliberadamente negativo, né? Mas aí pode. Uhum. Aí aqui, no caso, expandindo isso, a gente teria que o nosso R é igual a menos 1 menos raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Tudo isso dividido por 2 vezes raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Assim, a gente já fazendo as operações, MMC, também igualando, aí a gente já teria, no caso, menos 4 menos raiz de 6 mais raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 6, tudo isso dividido por 2. Raiz de 6, 2 raiz de 6, aqui ó, raiz de 6, menos 2 raiz de 2. Aí aqui no caso cancelaríamos, ó, 6 com 6, e teríamos aqui menos 4 mais 2 raiz de 2 dividido por 2 vezes raiz de 6 menos raiz de 2. Dividindo ambos os membros por 2, teríamos menos 2 mais raiz de 2 sobre raiz de 6 menos raiz de 2. Com isso, a gente teria que racionalizar, né, o nosso denominador, que ficaria menos 2 sobre raiz de 6 menos raiz de 2, vezes raiz de 6 mais raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Que no nosso denominador teríamos o quadrado do primeiro
6, mais menos o quadrado do segundo, 2. Aí aqui em cima teríamos menos 2 raiz de 6, menos 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 3, mais 2. Então, teríamos aqui no caso, dividindo, teríamos aqui no caso 2 raiz de 3, menos 2 raiz de 6, menos 2 raiz de 2, mais 2, dividido por 4. Aqui poderíamos colocar o 2 em evidência ou simplesmente dividir tudo por 2. Que no caso, já colocando o nosso resultado final, seria raiz de 6 mais raiz de 3 menos raiz de 2 mais 1. Tudo isso dividido por 2, que é o que nós temos aqui dividido por 2. E esta seria a nossa resposta, que seria bem diferente da resolução oficial, que a nossa resolução oficial usou a fórmula do arco duplo, tínhamos raízes no denominador, que se formos fazer, seria basicamente a mesma resolução. E dá então, e se racionalizar dá a mesma coisa. Uma coisa interessante é que isso aí vai dar 0,43, né? Isso, 0,43. Se a gente colocar isso no GeoGebra, e a gente calculou também o que no GeoGebra? A gente calculou o ponto de tangência, né? Ah, menos coisa. Mas tem o GeoGebra instalado? Dá pra abrir o clássico. Né? Mas é fácil fazer isso? Vamos fazer no GeoGebra para mostrar que tá certo? Tá. Aquilo ali dá 0,43. Eu tô com medo do que tá aberto aqui. Não, pode clicar, tá aí. Isso põe no GeoGebra. Aí, ó, no GeoGebra, isso aí... A geometria, né? Não, é só pôr nisso, né? No GeoGebra, não, mas eu não. Eu acho que é mais fácil pôr no gráfico. Só voltar? No calculadora gráfica. Que eu quero pôr as linhas. Que o meu é instalado, então eu tenho. Eu vou instalar aqui, não sei se dá certo, é polígono. Não tem como fazer um polígono aqui? Que tá com Y? Não. Poligama, não, polígono. Como é que faz polígono aqui, Felipe? Não quero polígono de frequência. Vai lá no geometria então mesmo. Não, Tinha feito nele, não tinha aquela vez? Na geometria tem? Não fiz aqui não. Cadê? Como é que põe a janela de comando? Vamos ver. Aqui tem coisa mais esquisita. É aqui, ponto, número de vértice. Aí tem por 0, 0, para fazer o primeiro quadrado. Esse ponto aqui não tô acostumado, é 0, 1, né? Não, 1, 0. 1, 0 e 4 vértices. 1, 0, número de vértices, 4. Aí você vai fazer o quadrado. Cadê? Onde que tá o delete? Não sei o que tem o delete. 4 vértices, vamos ver se vai dar certo. Fez, certo. Aí pra fazer o outro polígono, é o triângulo, né? Triângulo 4. Triângulo. Faz. Não, é polígono. Triângulo. Por 3 lados. Polígono. Polígono. Não, 1, 0 e. Não, é 1 e 2. Mentira. 1 e 0, 2. 1 e 0, 2. Polígono. 1. Mais fácil pôr os pontos. É que eu quero ser perfeito. 0, 2? Isso. São as coordenadas, Não, né? 0, 2 não. 2 é. 2, 0, né? Isso. 2, 0, só arrumar aqui. 2, 0. Isso. E por último fazer o outro quadrado, que é o 4, 0. 3, 0, 4, 0, né? Não. Por que não? 4 É 4, 0. 5, É porque aqui seria 1, aí dentre a distância dele e do outro é 2. 4, 0, 5, 0? É. Verdade.
Tô acostumado com isso. Será que vai dar certo? Eu pus polígono certo ali, depois. E 2. Não, 4. Vou fechar o parênteses. Não, mas o que eu fiz de errado aqui? Tem um parênteses ali dentro. Ah, é. Tem que fechar esse parênteses. Nossa, apaguei tudo. Eu sei, ó, copiar. Tem como copiar isso? Tem. Ctrl C. Ah, não. Tá aqui. Só apagar. Pega, clica embaixo. Eu não tô Também acostumado deu- com também deu isso. Então é 4050, né? 4050 e Enter, tá certo os parênteses? Tá. O que deu certo? Ué, tá, Tem um parênteses no polígono deu um ali. ponto lá em cima. É que tem que tirar esse parênteses daqui. Eu acho melhor deletar isso aqui. Isso. Apagar. Vamos começar de novo. Polígono. É que eu não tô acostumado com esse teclado. Então. Coloquei lá 40. então, aqui. Não, mas. Não adianta. Ah. Que eu ia ter que fazer 5-0. 5-0 e. Qual que é o outro? 4,4. 4. Pronto. Ele não tá Não. muito longe. Era 4-0, era 3-0 mesmo. Ah, era mesmo. 3-0 e 4-0. Aí, É. ó. Isso, aí. Como é que amplia isso aqui? Aí não vai dar. Tem só dar um zoom aí. Isso aí, ó. Aí, toda hora eu esqueço que não é touch. Como é que arrasta aqui pra baixo? E ó, deu certo. Bom, pra fazer o círculo, o que que eu fiz? A gente aproximou que lá é 0,43, certo? Então o raio é 0,43. Só que eu tenho que achar o centro. O centro é o quê? O centro tá mais ou menos aqui, certo? E aqui é 1 mais R, concorda? 2 mais 1 menos R. 1 menos R é 0,57, concorda? Então o centro é 2,57. Não, 2,57 e 0,43. Certo? E o raio é 0,43. Olha lá, o centro apareceu no lugar certinho. Ali. E a gente fez no GeoGebra e concluiu que essa resposta estava certa, justamente por não sei arrastar. Como é que arrasta isso aqui? Clica uma vez. Aí tem clicador. Parece a mãozinha. Ali, ficou perfeito. Entendeu? Claro, não está perfeito porque não está arredondado. E aí a gente conclui que a resposta está certa. O Felipe quer se despedir aí? Sim, então essa foi a minha resolução, a forma como eu comecei para resolver. E é isso aí. Vocês podem tentar sair pelo programa Gupta e pelo meu. Exatamente. Se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma ideia e perceberem se der para sair por Ptolomeu, por Hiparco ou por Brahmagupta, alguma relação assim de áreas entre os polígonos, fiquem à vontade. Se conseguir comunicar com a gente também, se vocês conseguirem desse método, fiquem à vontade. Adeus. Grava no pé